Nós queremos partilhar essa palavra, a palavra desse Deus que é suficiente para nós. Convidamos você a abrir a sua Sagrada Escritura no livro do profeta Isaías, capítulo 49, livro do profeta Isaías, capítulo 49. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 6. E motivamos, claro, você que pode, de fato, abrir a sua Sagrada Escritura, e acompanhar conosco o texto bíblico que nós temos como inspiração nessa tarde. Isaías 49, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio de minha mãe. Ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada e cobriu-me com a sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante, guardou-me na sua aljava e disse-me: Tu és meu servo Israel, em quem eu me rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo: foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala, Ele que me formou desde meu nascimento, para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhe Israel, porque o Senhor fez-me esta honra e meu Deus tornou-se minha força. Disse-me: não basta que sejais meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações para propagar minha salvação até os confins do mundo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos, a palavra que hoje nós temos como inspiração, ela, claro, como toda a Sagrada Escritura, ela aponta para Jesus. Todo o texto bíblico, ela fala de Jesus. Mas de uma forma especial, nós temos nas profecias, principalmente nas profecias que nós vivemos nessa semana tão especial, a Semana Santa, essa concretude, esse apontar, vamos dizer assim, em uma palavra descaradamente para Jesus. Então essa palavra, essa profecia de Isaías, ela aponta, ela fala de Jesus. Só que o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos partilhar nesse texto bíblico? A grande maravilha de que, por conta dos méritos de Jesus, as profecias que dizem respeito a Jesus também dizem respeito a mim e a você. Então, quando o Senhor começa ilhas, e assim, eu confesso a você que eu leio a Bíblia e às vezes eu imagino, e costumo usar muito a imaginação mesmo, ler com a cabeça, pensando e imaginando o que o texto diz. Então, se você é que nem eu e faz esse tipo de dinâmica na sua leitura, talvez você faça essa mesma experiência. Eu imaginava ilhas ouvindo a Deus, ilhas mesmo, aquela parte seca dentro do mar, e não é. A melhor tradução, inclusive está na Bíblia da CNBB, é nações marinhas, ou seja, Deus chama a atenção das nações mais distantes, aquelas que você tem que cruzar os mares para poder chegar até elas. Deus está chamando a atenção, quer comunicar a todas as pessoas, quer que sua mensagem chegue a todos os lugares. Então, por isso, nações marinhas, ouvi-me. E toda vez que eu me deparo com a palavra ouvir ou escuta, eu lembro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, nós vamos começar a compartilhar, a receber do Espírito Santo a inspiração de como foi a vida de Samuel. E Samuel, muito desejado por sua mãe, que era estéril, ela acaba engravidando por conta de uma oração feita em lágrimas. E o Senhor atende a oração de Ana e faz com que ela, então, possa conceber Samuel. Em contrapartida, Ana consagra Samuel desde o ventre, Ele nasce e já é consagrado. E, portanto, ele começa a ser educado por Eli. E ele vai dormir no templo. E vai dormir do lado da Arca da Aliança. Que se você faz essa comparação de que o Antigo Testamento sempre aponta para o Novo, ele é uma pré-figuração daquilo que virá em plenitude no Novo Testamento, nós podemos dizer que Samuel dormia do lado do sacrário. Do lado
dos sinais mais concretos de Deus para o Antigo Testamento, que era o cajado de Moisés, se eu não me engano, as tábuas da lei, enfim, ele estava ali. Mas quando Deus aparece e chama Samuel, Samuel, ele não reconhece a voz de Deus. E eu sempre temo aquele temor e tremor, né, de estar na igreja, de ter, né, a possibilidade de ter contato com o Senhor, mas não saber ouvir a sua voz. Lembrando que ele mesmo vai dizer em João 10 que ele é o bom pastor e que as suas ovelhas conhecem a voz que é própria dele. Não conhecer, saber ouvir a voz de Deus é algo que interrompe toda a realidade de aprofundamento, né? De poder aprofundar a intimidade com ele, de começar e aprofundar um diálogo. Então ele começa chamando a atenção: ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. E aí já, né, na segunda linha ele vai dizer: o Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Também essa tradução da Bíblia Ave Maria não é a melhor. A própria Bíblia da CNBB tem uma tradição que vai falar assim: antes de eu nascer. E ela é bem melhor do que essa que está aí. Por quê? Porque mostra que antes mesmo de nós existirmos, Deus já nos trazia no seu coração. Isso é facilmente confirmado em Efésios capítulo 1, versículo 3, onde vai dizer que ele já tinha reservado todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus antes da criação do mundo, para que eu e você sejamos santos e irrepreensíveis aos olhos dele. Ou seja, o mundo não era mundo, mas Deus já pensava em mim e você. Então, ele já nos chamou antes de nascermos, ele pronunciou o nome. E também aqui a gente pode facilmente fazer memória da criação, onde Deus cria todas as coisas, coroa a criação com a criação do homem, e ele permite, ele compartilha com Adão, né, o nomear as coisas. Então Adão vai dando o nome a cada uma das coisas, e quando você dá um nome tem um sentimento de posse. Deus compartilha a posse das coisas criadas com o homem. Quando Isaías fala que Deus pronunciou o meu nome, ele está dizendo que Deus nomeou você porque você é dele. Você é posse dele, é pertença dele. E aí, essa palavra, como eu já disse, ela faz referência a Jesus, mas ela também, por conta dos méritos de Jesus, méritos esses que nós estamos vivendo de uma forma especial nessa semana. E aí ele diz no versículo 2, tornou-me a boca semelhante a uma espada afiada. O que seria isso? Jesus é o verbo encarnado, ela é a palavra, né, encarnada de Deus, e essa palavra, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela é uma espada de 2 gumes, que ela sempre penetra e ela deixa uma marca. Isaías fala que Jesus é essa pessoa, mas eu quero repetir, né, e deixar bem claro: em Jesus, eu e você também. Se proclamamos a palavra, se temos a palavra de Deus na nossa boca, nós temos essa espada afiada. O texto de Hebreus, para ser mais exato, ele vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. O Senhor, por Jesus, concedeu a mim e a você essa mesma condição, o poder anunciar essa palavra que faz o discernimento das coisas. E ele continua: cobriu-me com a sombra de sua mão. E quem mais? Nós sabemos que foi coberta, porque a mão também é sinal do Espírito Santo de Deus, a sombra também. Quem mais? Nós sabemos que foi coberta assim. Maria, diante do chamado de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35, quando o anjo anuncia que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo, na verdade que ela conceberia o Filho de Deus, ela: como se dará isso se eu não conheço filho algum? E o anjo responde a ela: o Espírito Santo descerá sobre ti e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Eu vou ter que resumir, é claro, por conta do tempo. É só para você saber que em Jesus nós temos um chamado, e esse chamado é para fazer a vontade de Deus, tendo a palavra, né, a espada de 2 gumes em nossa boca, para testemunharmos. E é o que diz lá o versículo 6.
Vou fazer de ti luz das nações para proclamar minha salvação até os confins do mundo. Sim, está falando de Jesus, mas está falando de mim e de você. E antes de eu terminar e concluir isso, eu quero dizer que nem o nosso sofrimento, ele tem o poder de impedir que nós sejamos esses amados por Deus antes mesmo de nascermos e de nele, ser concebido para executar, para uma missão, para anunciar essa salvação. O próprio Isaías vai dizer: foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Nós poderíamos olhar para a cruz de Jesus e falarmos a mesma coisa. Foi em vão que ele padeceu, foi em vão que ele sofreu. No entanto, nós sabemos, louvado seja Deus, que não foi em vão, mas foi uma oferta para a minha e a sua salvação. Foi a oferta onde se torna concreto, palpável, um sacramento de amor, a oferta de Jesus, aquele Deus, Filho de Deus, que se faz homem, que oferece não agora um animal, mas agora a realidade maravilhosa da oferta perfeita, o Cordeiro Santo é imolado na cruz. E o sofrimento, que para muitos ainda pode ser em vão, o sofrimento de Jesus, ele é salvífico para aqueles que creem. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu não sei como você está hoje. Talvez nessa semana, nesse dia, você esteja debaixo de muitos sofrimentos, como Jesus passou a sua paixão. E ainda assim, depois de ter sofrido, o Senhor ressuscitou. E não foi em vão o seu sofrimento. Ou seja, em Jesus, em Cristo, nós podemos dar sentido ao nosso sofrimento e podemos ir em frente na certeza de uma ressurreição. E nessa ressurreição podemos testemunhar aos confins de todo mundo, que Jesus Cristo é a luz das nações. E nele nós temos a vida eterna. Que seja assim o dia de hoje para você, mas seja assim também essa semana que nós celebramos de forma toda especial a Semana Santa. Nós temos o centro da nossa fé, que eu e você possamos entender que o Senhor tem um chamado, e esse chamado se completa inteiro em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.